Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e nesse vídeo de hoje eu venho trazer o conteúdo sobre desamparo, crença de desamparo. Esse conteúdo surgiu da pergunta de uma inscrita aqui do nosso canal, a Ila F. Norte. Um abraço para você, Ila, que está sempre aqui no canal, deixe seus comentários, acompanhando os conteúdos. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui. E vou responder a pergunta da Ila, que foi a seguinte. Ela fez uma pergunta aqui num vídeo do canal, o vídeo chamado Fiquei Mal de Repente, por quê? Então eu falo sobre isso e explico um pouco sobre as crenças. E a pergunta da Ila foi a seguinte: que motivos levam a crenças de desamparo? Então ela perguntou isso, que motivos, o que leva uma pessoa a desenvolver crença de desamparo? Então eu resolvi trazer em forma de conteúdo, porque pode ser a dúvida de outras pessoas também, e através das características aqui que eu vou descrever ao longo do vídeo, se você se identifica ou conhece alguém que pode se identificar, também esse conteúdo possa ser de alguma utilidade, possa contribuir de alguma forma, tá? Antes de começar de responder essa pergunta, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal também. Deixa o seu like se esse vídeo fizer sentido para você e te convido a me seguir lá no Instagram também, @Natane Martins Psicóloga. Vai ser um prazer ter você lá comigo, mais pertinho, diariamente, com os conteúdos que eu posto por lá também. Bom, gente, vamos lá, vamos começar aqui esse conteúdo para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão de desamparo. Para contextualizar aqui o que é o desamparo, ele está muito ligado a uma questão de impotência. Então, o desamparo, ele é caracterizado, a sensação predominante dele é a sensação de incapacidade. Incapacidade frente às situações da vida, aos desafios, enfim, é uma sensação muito grande de incapacidade. Ou seja, diante de situações aversivas, estressoras, negativas, difíceis, existe uma sensação de não ter recursos para lidar com isso, fazendo com que a pessoa se sinta completamente vulnerável. Então, é uma situação ameaçadora, onde eu acredito que eu não tenho recursos de enfrentamento, eu não vou conseguir lidar com isso, e isso torna a pessoa muito vulnerável, muito incapaz, ali, impotente mesmo diante da situação. Então, o desamparo, ele tem essa característica. Tanto que na crença do desamparo, a gente percebe conteúdos com os seguintes aspectos: de que eu sou vulnerável, eu sou fraco, eu sou frágil, sou incapaz, inseguro. Então são esses conteúdos muito presentes na crença do desamparo. Portanto, as reações mais comuns de se perceber no desamparo é um desânimo, desmotivação, desesperança. Então é um humor bem negativo. A gente consegue perceber isso muito bem em pacientes com depressão, com transtorno de depressão. Pacientes mais deprimidos, eles têm essa desesperança, esse olhar de que não há o que fazer, eu não tenho recurso, eu não vou conseguir enfrentar isso. Então a crença do desamparo, ela é bem perceptível ali em pessoas com humor mais deprimido. Houve, na década de 70, Martin Seligman, um psicólogo, realizou um experimento. Naquela época ainda eram realizados experimentos com animais. Então o experimento em si foi realizado com cães, Então foi utilizado cães para fazer um experimento que ficou conhecido como a teoria do desamparo aprendido. Eu vou explicar brevemente, assim, bem resumidamente, esse experimento para vocês, para que você tenha uma percepção, faça mais sentido essa questão do desamparo. Nesse experimento, o Seligman dividiu 3 grupos de cães, onde existia um ambiente, como se fosse uma caixa. Imagine uma caixa, uma gaiola ali, um ambiente fechado, e o chão desse ambiente, em dois setores, eles eram eletrificados. Tinha uma grade eletrificada que era acionado um choque ali no chão. Não era um choque de grande voltagem, não mataria o animal, mas era bem desconfortável, era incômodo aquele choquinho no chão. Então, o que houve? O primeiro grupo de cães
ficou no ambiente e não recebia esse choque, não era acionado nenhum choque ali no chão. O segundo, era acionado esse choque, porém havia um botão presente ali no espaço, no ambiente, onde o cãozinho apertava com o focinho ou com a pata, né? Ele tinha que apertar aquele botão e o choque cessava. Então foi trabalhado ali um condicionamento desse animal, ele começou a entender que se ele aperta o botão, o choque cessa. Então ele ia lá e apertava. No terceiro grupo de cães, não havia o que fazer. Então o choque ele ia durar por um determinado período de tempo, não tinha por onde o cãozinho sair ou apertar botão ou não fazer nada. Ele permaneceria ali com o choque até que o choque cessasse sozinho. Então ele não tinha, tudo que ele tentava fazer, qualquer recurso que ele tentava utilizar ali, ele não conseguia fazer aquilo parar. Foi observado que depois esses mesmos grupos de cães foram colocados em ambientes onde eles conseguiam escapar, conseguiam sair dali. Então, a divisória entre um ambiente e outro foi retirada, né? Então, ficou só uma muretinha bem baixinha, né? Só uma divisória mesmo, mas que era possível o cãozinho pular de um lado para o outro. E nesse espaço, um lado era eletrificado e o outro não. Então, o que houve? O primeiro grupo de cães que não recebeu esse choque lá no começo, quando esse choque foi acionado, eles saíam, eles pulavam e iam para o outro lado. O segundo grupo, a mesma coisa. Eles perceberam que não tinha mais botão para apertar, então eles escaparam e pularam para o outro lado. Eles fizeram algum movimento, fizeram alguma coisa para parar de sentir aquele desconforto. O terceiro grupo de cães não saiu. Mesmo tendo a liberdade de sair, mesmo não sendo imposta mais nenhuma barreira, eles não faziam nada, eles esperavam o choque passar sozinho. Eles estavam conformados, esperando, porque foi internalizado ali para eles, com a parte anterior do experimento, que não havia o que fazer, que não ia dar certo, não ia ter resultado, não ia ter saída. Então, quando havia agora uma saída, eles nem tentavam, e aí eles ficavam paradinhos ali. Isso se assemelha muito com o comportamento de nós, seres humanos, na questão do desamparo. Acho que agora, né, explicando esse experimento, já clareou um pouquinho essa ideia para você. Que nós, através das nossas experiências, vamos adquirindo desamparo aprendido, né? Essa crença de desamparo, e vamos realmente desistindo, nos conformando com as situações, entendendo que não temos recursos para resolver, que é o que eu falei anteriormente. Eu me sinto vulnerável sem ferramentas para lidar com as situações que me ocorrem. E aí, então, o que começa a acontecer? Uma inércia, né? Então a pessoa ela começa a ficar assim como o cãozinho, né? Os cãezinhos desse terceiro grupo, eles ficaram inertes diante daquela situação. Então as pessoas com essa crença de desamparo, elas vão ficando inertes, vão deixando a vida me levar, né? Vai seguindo, não se esforça, não tem, é uma desesperança muito grande. E aí o que acontece? Isso, consequentemente, a inércia vem o fracasso. Né? O não resultado, as não conquistas, não tem um resultado efetivo daquilo, e não é porque a pessoa não tem capacidade, é porque ela não fez. Qualquer um de nós, se não fizermos absolutamente nada, o resultado será absolutamente nada. Isso não significa que não somos capazes, mas como há uma crença e há um movimento respondente a essa crença, ou seja, se há uma crença de desamparo, a pessoa se sente vulnerável, incapaz, incompetente, não se move mais, há uma desmotivação, uma desesperança, ela se acomoda, e essa inércia vai fazer o quê? Ela não ter os resultados. Não ter os resultados vai fazer o quê? Reforçar a crença de que eu não sou capaz, de que eu não tenho recursos mesmo, eu sou desamparado de recursos. Porque o desamparo, quando a gente fala que desamparo, dentro da crença, significa eu sou desamparado de recursos. Não é um desamparo de que alguém me abandonou, me deixou, né? Porque às vezes pode remeter a esse desamparo, eu estou desamparado porque alguém me deixou. Não, é um desamparo de recursos. Então eu não tenho esses recursos. E aí, conforme eu não vou tendo resultados devido à inércia causada pela crença, eu reforço a crença.
Então é como se fosse assim, ah lá, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Todo mundo tem resultado menos eu. Então a pessoa, o indivíduo, ele não consegue olhar que não, eu só não tive resultado porque eu não fiz, e eu não fiz porque eu não acredito que eu posso fazer. Entendeu? Como vira um ciclo, e é preciso haver uma quebra desse ciclo, através de uma reestruturação cognitiva. Outra questão interessante aí desse desamparo é que a pessoa ela começa a associar os eventos, né, externos, a falta de controle sobre as coisas, com características próprias. Ela tá vendo, aconteceu por minha causa mesmo, não sou capaz. Ela não consegue ter a ideia de que, vou dar um exemplo aqui. Estou lá me preparando, estudei para fazer a prova do vestibular. Aí naquele dia, fiquei doente, me deu uma enxaqueca, passei mal, aconteceu alguma coisa e eu não fui bem na prova, não passei no vestibular. A pessoa sem essa crença em movimento, ela vai olhar e falar, realmente eu não estava muito bem, infelizmente aconteceu isso naquele dia, eu até me preparei, estudei, né? Então eu vou tentar novamente, eu sei que foi um dia mau. E ela vai tentar de novo. Aquele cenário não é suficiente para desmotivá-la. Agora, na crença do desamparo, a pessoa ela não olha para essas variáveis. Ela reprovou na prova do vestibular porque ela é incompetente. Então, ela nem tenta fazer de novo. É esse conformismo. Então, eu nem tento. Né? Aí, ó, tá vendo? Não passei mesmo. Então, deixa quieto, eu não vou fazer faculdade, isso não é para mim. Há uma diferença. Então ela não percebe, ela atribui as características dela. Não passei na prova porque eu sou ruim. E não é que eu não passei na prova porque houve algo ali atípico que me atrapalhou naquele dia. Tá? Então, claro que, né, se tratando de autorresponsabilidade, a gente não está falando que devemos excluir, né, como se fosse tudo culpa do mundo aqui. Não é isso. Quando não há uma crença de desamparo latente ali, a pessoa ter a capacidade de atribuir as responsabilidades próprias, né? Então, isso é de minha responsabilidade, mas também observar o que não é, né? As variáveis dos agentes externos. Não é para pender para um vitimismo, nem uma culpabilização, mas é ser realista, né? Analisar os fatos com mais clareza, com mais funcionalidade. E aí o desamparo ele impede essa clareza, vai ser sempre visto como algo realmente que não vai ser possível de ser executado. Ok, mas aí respondendo aqui a pergunta da Ila, como que se formam essas crenças? Não tem como a gente afirmar nada, né, se tratando de saúde mental, de vida psíquica, não tem como a gente ter uma receitinha de bolo, isso aconteceu por causa daquilo, até porque nós somos seres biopsicossociais, ou seja, biológico, psicológico e social, ambiente. Então, tudo isso tem interferência. Uma pessoa com depressão que tem essa visão mais negativista, né, e essa questão do desamparo, pode ter cargas, né, traços genéticos que têm uma maior predisposição. Então, assim, a genética, o ambiente, né, a nossa parte biológica, tudo isso entra para, então, a gente observar, né, o que causou o que, né, tanto que na terapia é feito todo um levantamento, uma anamnese, é montado um diagrama de conceituação cognitiva do paciente para entender aquele funcionamento, para entender as origens das coisas. Então, não dá para a gente reduzir a nada e nem generalizar a nada, tá? A gente tem que ter esse critério e esse bom senso na hora de avaliar uma situação, né? Principalmente se tratando de ser humano, né? Ser humano uma pessoa completamente diferente da outra. Mas, vamos dizer assim, de um modo mais geral um pouco, de uma predisposição, ou seja, aquilo que contribui para uma crença de desamparo, vou corrigir, aquilo que contribui para uma possível crença de desamparo, seria um ambiente muito invalidante, um ambiente hostil, que invalida a pessoa e as emoções dela, um ambiente de abandono, de negligência. Então, pessoas que vivenciaram ou vivenciam ainda esse tipo de ambiente podem ser acometidas de um grande desamparo, um desamparo aprendido, tá? Então, desde lá da infância, isso tudo, essa formação é muito importante.
E o que são esses ambientes que invalidam, que são hostis, que são negligentes? São aqueles ambientes onde a criança, adolescente e depois até na vida adulta, dependendo do círculo que a pessoa convive, ela ainda é invalidada, só reforçando as crenças, né, que foram formadas, mas são aqueles ambientes onde não pode se expressar, chorar é feio, isso aí é frescura, né? É deixado, é abandonado mesmo, deixado de lado, não tem as suas necessidades atendidas, as suas necessidades emocionais atendidas. Então, esse tipo de ambiente. Por exemplo, tá? Eu gosto muito de exemplificar, de trazer exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Por que hoje em dia é tão difundida a informação sobre a criação das crianças, né? Voltado tanto para se atentar a essa parte emocional das crianças. Porque é onde, né, tem todo esse desenvolvimento. E aí um desamparo na infância, um exemplo que é ensinado hoje sobre o dormir. Vamos pegar aí uma situação que eu acho que, né, todos os pais e cuidadores aí têm dificuldade com crianças, que é dormir, porque a criança vai aprender a dormir, ela não sabe dormir. É neurológico, então o cérebro dela vai amadurecer, vai aprender a dormir, mas no início é muito difícil. E aí o que a gente ouvia antigamente? Deixa a criança no quarto chorando que ela vai aprender a dormir. Deixa ela lá no quarto, ela vai chorar um monte e ela vai cansar e vai dormir e vai aprender a dormir. Por que hoje a gente passa tanta informação, né? Os psicólogos infantis trabalham muito com essa questão, que isso não é o correto. Por quê? Ela não vai aprender a dormir, ela vai se sentir desamparada, porque o choro é a forma que a criança tem de expressar, de solicitar alguma necessidade. Então ela solicita coisas através do choro, através de comportamentos que ela tem. E aí ela tá lá num quarto, escuro, sozinha, ela tem medo, ela quer a presença do pai, da mãe, do cuidador, de um adulto que traga segurança para ela. Então ela precisa de segurança nesse momento. Então vamos colocar aqui que a criança, através do choro, está informando que ela precisa de segurança. E ela é deixada nesse quarto, né, com a intenção de aprender a dormir. Ela não vai aprender a dormir, ela vai aprender que ela não tem segurança. Nathalie, mas uma hora ela para de chorar e dorme. Ela para de chorar e dorme porque ela desistiu e não porque ela aprendeu a dormir. Ela percebeu que não importa o que ela faça, não importa o quanto ela chore, ela não vai ter a sua necessidade atendida. Então isso se torna um ambiente negligente, de abandono, de invalidar a emoção dessa criança, um ambiente invalidante. Então esse é um exemplo de desamparo. A criança ela se sente desamparada, ela chora, até que ela desiste. Ela se conforma com a condição dela, assim como os cachorrinhos que não tentavam sair e escapar do incômodo dos choques, se conformaram com aquela condição. Então esse é um exemplo. Isso, né, esse ambiente é propício, é um solo fértil para uma crença de desamparo, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Outros exemplos, a gente poderia dar N exemplos aqui, vários exemplos, mas exemplos como engole esse choro, chorar é feio, nossa, é feio isso que você está fazendo, ai, como você é mimado, isso é frescura, ai, não tem motivo para você estar assim, para de reclamar. Você percebe que são coisas que invalidam aquilo que o outro está sentindo. E aí o solinho fica fértil, né, para essa crença do desamparo. Então, eu estou dando exemplos, estamos falando aqui, mas lembrando que não é uma receitinha de bolo. Pessoas que passaram por isso pode ser que não sejam acometidas por algo tão seriamente, assim, que atrapalha a vida na questão do desamparo. Pessoas já expostas a bem menos coisas invalidantes podem já desenvolver. Isso é muito de cada pessoa, tá? Mas basicamente seria isso. Bom, eu espero ter respondido a pergunta da Ila e ajudado todos que assistiram esse vídeo de alguma forma. Espero que tenha sido útil para você. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui sempre nos comentários que eu vou respondendo, vou trazendo em forma de conteúdo, né, para ajudar através dos vídeos aqui do canal. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.